Olá, meus irmãos, graça e paz. Mais uma meditação nesse dia de hoje, para mim, para você, para nossas vidas espiritual. E com certeza vai nos abençoar, não só espiritualmente, como fisicamente, materialmente, em nome de Jesus. Desta feita, quero pedir para você compartilhar. Nos indique para alguém, indique nosso canal, compartilhe para que alguém possa ver, assistir e também ser abençoado, em nome de Jesus. Tem por título o nosso canal Bem-Estar Cristão, almejando assim o bem-estar não só espiritual, que é muito importante, mas também o físico, né? Nossa vida física, que como cristãos, como crentes em Jesus Cristo, precisamos viver uma vida autêntica conforme a Bíblia nos ensina e, claro, uma vida de bênção, mesmo em meio às provas que passamos ou que vivemos, mas também viver as bênçãos de Deus, que a Bíblia nos fala só a respeito da salvação, que é a dádiva, a bênção maior, mas entrelaçado a elas, muitas coisas nos acontecem da parte de Deus para nossas vidas. Tá? Nessa feita, quero deixar aqui em Lucas, Evangelho do Dr. Lucas, no capítulo 18, é uma passagem bíblica bem conhecida, capítulo 19, aonde fala a respeito de Zaqueu, o publicano, ou aquele que colhia impostos, daquela época, naqueles dias, para Roma. Muito bem. Capítulo 19 deste livro, versículo 1 até o versículo 10, diz a narrativa da história a respeito de Zaqueu, o publicano, e algumas pontuações, é interessante aqui nesse texto, que eu fiz aqui algumas pontuações, quero mencionar para lhe abençoar, como eu fui abençoado fazendo essas pontuações. A saber, Zaqueu, quem era? Zaqueu, além de ser um publicano, mas quem de fato Zaqueu era? Lembramos que Zaqueu é um personagem que tinha como ofício, o seu trabalho era colher impostos dos judeus, entregando a Roma, ele trabalhava para Roma, e cobrava os impostos dos judeus, tá certo? Mas além dele fazer isto, ele na vida secular dele, ele também era um homem, provavelmente era um pai, era um esposo, era alguém de família, tá certo? Não podemos esquecer esse detalhe. Para a nossa meditação, precisamos lembrar que ele não era um personagem isolado, sozinho no mundo, na terra, apareceu aqui sozinho. De fato, a narrativa traz ao seu respeito, por causa da profissão que o mesmo ocupara e pelo desejo que havia na alma dele de ver Jesus. Vamos ver aqui mais à frente. Por exemplo, quem era Zaqueu? Zaqueu, o nome dele no hebraico, ou na semântica dos nomes, como o judeu tem a hábito de colocar um nome em um filho, mas para lembrar algo, ou para trazer a lembrança a algo, Zaqueu quer dizer puro, ou seja, aquele que é puro ou justificado. Esse é o nome, o significado do nome Zaqueu, tá certo? Segundo, nós temos aqui Zaqueu governando ou comandando aqui, uma coleteria. O que seria isso? Tipo de uma agência, e dessa agência ele era como se fosse ali o chefe que gerenciava aquela comarca ou aquela coleteria, e para ele também havia outros que ali também faziam essa função, tá certo? Só que Zaqueu era como se fosse o gerente, vamos usar esse termo, era alguém de importância naquele local. Só que havia na Palestina, naqueles dias, 3 grandes coleterias. Eram 3 grandes, não era só essa onde Zaqueu estava, havia outras, tá certo? A saber que a primeira ficaria em Cafarnaum, havia uma coleteria em Cafarnaum também grande, que dava assistência grande até a municípios ou a lugares em volta. Havia também Cesareia e havia também aqui em Jericó, aonde está o Zaqueu, tá certo? Onde ele governa aqui, onde ele gerencia aqui este ambiente aqui. Pois bem, este mesmo Zaqueu, que o seu nome quer dizer puro ou justificado, que trabalhava aqui nessa coleteria em Jericó, que quer dizer lugar de fragrância, ou uma cidade em fragrância, por haver muitas plantas utilizadas para produção de perfumes. Então é uma cidade muito cheirosa. Eu nunca fui lá, mas por estudos e também por amigos que foram em Palestina, que foram em Israel,
que passaram em Jericó, nas extremidades onde mais ou menos seria, né, conta que até hoje ainda se sente em alguns lugares por onde passa um certo aroma de fragrância de árvores que estão plantadas ali. Então veja que Jericó ela tem essa referência como lugar de fragrância, tá certo? Muito bem. A primeira pontuação que fazemos então a respeito disso é que no versículo 5 do capítulo 19 de Lucas, onde está a narrativa desse texto, nós percebemos que Jesus, na casa, em Caná, Jesus levou alegria, tá certo? Veja que lá para Zaqueu, Jesus levou a alegria de forma tal, né, que trouxe a alegria não só a Zaqueu, mas também aos seus. Agora, perceba aqui um fato que é interessante. Quantas pessoas talvez faziam bullying dos filhos de Zaqueu? Com certeza Zaqueu tinha filhos, eu quero acreditar que ele tinha filhos, né? Por causa da família, que logo após ele, sua família, ele leva Jesus para casa. A expressão aqui, casa, atribui-se à família. Então, quando diz que Jesus vai pousar na casa de Zaqueu, Zaqueu convida ele, quer ver ele, Jesus vai pousar na casa dele, ali dá a referência que Zaqueu tinha, de fato, uma família. Então, Zaqueu ele não é egoísta. Não, eu quero Jesus só para mim. Não, ele levou Jesus para a família, para a casa dele, tá certo? Então, imagina o quanto que os meninos talvez sofriam na escola. Ah, seu pai é um traidor da nossa nação, seu pai é um de nós, mas nos cobra impostos exagerados para engordar Roma. Quantas vezes isso talvez tenha acontecido? Nós vemos nos dias de hoje, e muitas das vezes acontece fatos conosco que a gente fica irritados com nossos filhos, não é? Então veja só. Só que Jesus levou para Zaqueu a salvação, sendo Cristo o próprio Salvador, e também a alegria para os seus, tá certo? Esse Jesus que aqui Zaqueu tem desejo de vê-lo a ponto de subir uma árvore espinhosa para ver Jesus, por ele ser de baixa estatura, ele queria ver Jesus de perto e sabia que Jesus ia passar por ali, então o sacrifício valia a pena. Mesmo que se furasse todinho, mas valia a pena ver Jesus passando. Foi o que ele fez. Eu vou subir para ver Jesus passar. E olha aqui que cálculo interessante. Ele sabia, viu certinho que Jesus ia passar por ali. É interessante porque quando Jesus vem passando, Jesus não é ele que grita, Jesus, estou aqui, estou aqui. Não, o texto diz que Jesus olha para cima. Jesus vê Zaqueu e diz, Zaqueu, desce daí depressa. E olha a expressão, desce depressa. Subisse depressa, desce também depressa, porque hoje me convém, né? É bem-estar meu, estar hoje na tua casa. É o que Jesus está dizendo para Zaqueu. Hoje eu quero pousar na tua casa, hoje eu quero cear contigo e os teus, hoje eu quero pernoitar contigo e os teus, hoje eu quero estar na tua casa, Zaqueu. Agora imagina a felicidade de Zaqueu. Se o desejo dele era somente pelo menos ver Jesus, e agora ele ouvir Jesus falar com ele e lhe dizer que vai com ele para a casa dele. Que alegria tremenda, irmãos. Ou você que me assiste aí, não tem alegria maior nessa vida do que poder ouvir a voz de Jesus, do que poder para aqueles dias contemplar aquele que passava e por onde passar milagres acontecia. Jesus não está como um homem em nosso meio, não, mas como Deus, Ele está contigo aí, Ele está conosco. Como Deus, Ele anda em nós, passeia por nós, Ele anda em nós sim. Por quê? Porque Mateus capítulo 1, versículo 23, diz que a virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamará de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O tempo do verbo, a expressão é Deus dentro de nós. Através de quê? Do seu Espírito Santo. Então Ele está em nós através do seu Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Produzindo a alegria. Aí você diz, mas estou vivendo um momento de lamentação, estou vivendo um momento de tristeza, de angústia. Jesus é a nossa alegria. Jesus é o que você precisa buscar na oração e na palavra, para que a tua alma se alegre, porque a palavra de Deus é luz, ela é poderosa para trabalhar o nosso coração, a nossa mente e nos dar alegria. Paulo diz à igreja em Filipenses, regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos sempre, seja alegre hoje, seja alegre sempre, regozijai-vos, alegrai-vos, mas em quem? Em Deus, na oração, na palavra, na comunhão com o Senhor, regozije-se, seja alegre, louvado seja o nome do Senhor. Não adianta
vivemos uma vida de lamento, de fracasso, de tristeza, precisamos entender que Jesus, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa esperança. Alguns lugares Jesus passou e trouxe alegria, não é? Na casa de Jairo, aqui na casa de Zaqueu, Jesus trouxe alegria para Zaqueu, né? Na casa de Pedro, em Lucas capítulo 4, versículo 38 e 39, Jesus levou a cura para a sogra de Pedro, que estava enferma na cama. Pedro foi tranquilamente com Jesus até a casa dele. Chega lá, Jesus se depara com a doença reinando, a febre, a sogra de Pedro ardia em febre. E Jesus cura a sogra de Pedro naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja que para Zaqueu, Jesus levou alegria, salvação. Para a casa de Pedro, Jesus leva cura. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Para a casa de Jairo, Lucas capítulo 8, versículo 41, 42, e também o 51 ao 56, Jesus leva vida. A filha de Jairo estava morta, mas Jesus ressuscitou aquela menina, trazendo de volta aos braços do Pai, trazendo de volta ao seio familiar. Louvado seja o nome do Senhor. Na casa de Maria e Marta, Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42, Jesus leva a palavra de forma tal que Maria se deleita aos pés de Cristo para lhe ouvir a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus levou a palavra na casa de Zaqueu, a sair também a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Da mesma forma, não é diferente. Ele quer levar para ir para a tua casa, para o teu casamento, para a tua família, a alegria, a salvação, a bênção que você precisa para que tudo volte a dar certo, para que tudo volte a andar como deveria estar andando. E não está porque está faltando isso. Você, na oração, aí onde você está, pedir a Deus na palavra, orar, pedir na palavra, ler, meditar, crer e dizer: Jesus, faz um milagre aqui. Entra aqui agora na minha casa. Entra aqui agora na minha vida. Traz a cura. Entra aqui agora no meio da minha família. Traz de volta. Restitui aquilo que foi roubado. Restitui de volta o prazer de estarmos unidos em família. Restitui a salvação. Peça para Jesus. Peça na oração. Ele vai fazer o milagre em nome de Jesus. Zaqueu foi abençoado. Jesus saiu dali, mas a bênção permaneceu na casa de Zaqueu. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe, que esse dia seja um dia assim de bênção, como foi para Zaqueu, seja para você e para os teus, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, com gratidão eu peço a tua bênção sobre esta família, sobre esta pessoa, sobre esta casa, que ora nos ouviu, assim como tu fostes, ó Deus, com Zaqueu, ser como todos esses que estão assistindo este vídeo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. A paz do Senhor.